Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula de número 18. Nessa aula a gente vai fazer uma nova implementação do nosso programa Bhaskara e vou aproveitar para falar um pouco com vocês sobre módulos em Python. Então, na verdade, é mais uma introdução sobre módulos, de como, por exemplo, você criar um código e olhar para ele, trabalhar com ele como se fosse um módulo. Daí, por exemplo, esse nosso programa Bhaskara, a gente pode carregar ele com import dentro do Jupyter, dentro de um outro programa do Python, da forma como a gente carrega qualquer outra biblioteca, como a Math, com que a gente já trabalhou, ou outras bibliotecas do Python. E deixa eu te pedir uma coisa, se você é novo aqui ou então é recorrente, segue esse canal, curte esse vídeo que é para mais pessoas serem alcançadas com esse projeto. Então, o Spyder é um editor de textos para códigos e você pode abrir ele, executar ele através do Anaconda. Então, a primeira coisa que você faz é ir no seu computador, abrir a interface do Anaconda e através de lá você vê um painel de vários aplicativos inclusos no Anaconda e um deles é o Spyder. Então, você só clica em Launch ou Executar, dependendo da linguagem que está instalado o seu programa. Então, a versão que eu tenho é uma versão relativamente antiga. A primeira coisa que ele faz ao abrir é me sugerir atualizar o Spyder. Ele sugere isso porque eu jamais utilizei na verdade, e nem atualizei o Anaconda ainda. Então eu vou realizar essa atualização e vou deixar o tutorial para essa atualização no final desse vídeo. Então se você for atualizar, espera até o final para ver o tutorial. Se não, você não precisa atualizar, você pode simplesmente fechar essa janela e proceder da mesma forma que o Spyder vai continuar funcionando, o Anaconda vai continuar funcionando para você. Então, depois da atualização, eu já tinha configurado o tema para ser um tema escuro, como está agora. Ele muda já automaticamente para mim. E ele sugere também eu incluir uma extensão do Kite. Kite é também um editor de textos, só que não é de código aberto. E ele tem uma extensão chamada de Copilot, que é o que ele está sugerindo agora para você incluir. Então, você pode incluir o que esse Copilot faz, lhe ajudar durante a escrita do seu código, sugerir coisas que nem a extensão lá do VS Code, o IntelliCode da Microsoft faz por você. Eu vou também instalar o tutorial para instalação, o vídeo tutorial está no final desse vídeo aqui. Se você quiser também saber, obter ajuda de como fazer essa instalação, de como proceder, fica até o final e você vai ver esse tutorial. Então, já tenho instalado a extensão do Kite, o Copilot, e a gente vai partir agora para implementação do nosso projeto. Então, o editor de texto que a gente tem é esse do Spyder. Tem 3 janelas principais. A gente tem o editor de textos, que é essa da esquerda. A gente tem o console, que funciona como se fosse o Jupyter. Na verdade, o Jupyter ele contém por trás dele esse Python interativo, o IPython. Eu vou aumentar a fonte, que é para ficar melhor de vocês visualizarem. A gente pode abrir um arquivo indo em arquivo, abrir na pasta do nosso projeto Bhaskara. Eu vou abrir nossa última versão, que é o Bhaskara 1.3, que a gente implementou na última aula. Então, se você ainda não está acompanhando esse nosso projeto, vê lá uma playlist no canal, tem uma playlist só sobre o projeto Bhaskara, ou na última aula contém a última atualização que a gente fez, a última implementação que a gente fez desse nosso programa. Então eu vou criar uma cópia desse meu arquivo, vou salvar ele como uma nova versão. A gente vai agora para a versão 2.0, já que a gente vai fazer uma grande modificação no nosso arquivo, no nosso projeto. Vou mudar aqui na descrição do texto, vou mudar para a aula 18, que é a que a gente está agora, e a versão 2.0 do nosso programa. Nesse quadro aqui da direita, no canto superior, ele contém algumas informações importantes, algumas descrições que você pode visualizar sobre coisas do teu código. Você pode obter ajuda a partir do teu próprio código, clicando ou selecionando um termo, uma expressão e apertando Ctrl I. Por exemplo, se eu fizer isso no módulo Math, ele exibe aqui uma ajuda falando do que se trata esse módulo. Ele diz que esse módulo dá acesso a funções matemáticas definido no C padrão, em linguagem C padrão. Então, tudo que eu rodo a partir desse módulo Math, por exemplo, a raiz quadrada que a gente utiliza aqui, é implementada em linguagem C. Se eu fizer isso no float, por exemplo, ele descreve o que é essa função float, o que ela faz. Aqui ele descreve que converte um texto em número. E se a gente fizer isso numa função que a gente implementa, como por exemplo o solve, ele vai exibir a descrição dessa função se essa função contiver essa descrição. Você pode criar uma função e incluir uma descrição para essa sua função usando um que se chama de docstring. Docstring é um conjunto de textos
separado por um conjunto de 3 aspas. As aspas podem ser simples ou duplas. Por exemplo, vou incluir uma descrição aqui na nossa função solve, vou dizer que a descrição é resolve a equação de segundo grau, e obter ajuda sobre a nossa função, mais uma vez, ele exibe aqui o texto que descreve essa função. Então a gente pode rodar o programa clicando nessa setinha verde aqui no topo. Ele vai rodar nesse console interativo do Python aqui no lado direito inferior. Veja que ele carrega o arquivo e executa imediatamente. Você pode preencher diretamente nesse console e agora ele deu um erro, por um motivo bem específico, a gente mencionou isso na aula anterior, porque que poderia dar um erro. Então, lembrando, nossa implementação aqui foi lidar com o fato de que a solução pode ser uma solução complexa. Os coeficientes que a gente dá pode não dar uma solução real. Então, isso pode dar um problema. Como, por exemplo, na nossa implementação, a gente definiu que por toda vez que fosse obter uma solução não real, retornasse variáveis do tipo none. Então, o que ele reclama aqui foi um tipo de erro. Desculpa, um erro de tipo, que não há operação suportada entre texto e none type. E onde é que isso onde é que isso ocorre? Se você for na descrição do erro, ele fala aqui, linha 28. Então a gente vai lá no nosso código, procura a linha 28 e percebe que é executada essa função print, ela é chamada dentro da função format, que só recebe string e não recebe none type, que é o tipo passado pela nossa função toda vez que a gente passa coeficientes que não dão soluções reais, como foi o exemplo que eu dei aqui. Então, para corrigir isso, é bem simples. A gente precisa incluir um condicional. Para toda vez que esse nosso conjunto de soluções, essas duas soluções x1 e x2, eu vou escrever aqui como um tupla, vou escrever dentro de um if, então vou escrever if x1 e x2 for diferente, ou seja, exclamação igual, que é para indicar diferença, for diferente de outra tupla que é none, ou seja, toda vez que x1 e x2 voltar um elemento vazio, uma variável vazia da função, eu vou não voltar, na verdade, toda vez que não voltar uma variável vazia da função, eu vou executar essa função aqui, esse código de baixo de imprimir a solução. Então, se retornar vazio, ele não vai executar esse código e não vai ter problema. Então, a gente pode testar rodando de novo esse programa. Então, veja que ele só imprime aqui nas soluções reais e não dá erro nenhum, porque nada de ruim aconteceu, como tentar fazer operações em tipos vazios em funções de texto. Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é o propósito dessa aula, trabalhar com módulos, é a gente pegar esse nosso programa e tratar ele como um módulo. Aqui a gente está utilizando o módulo math, a gente usa a palavra import para extrair esse módulo math e utilizar funções dele, como, por exemplo, a função de extrair raiz quadrada. Então, o que eu quero mostrar é como você pegar um programa e tornar ele um módulo. Para isso, eu vou abrir um novo console aqui no menu console. Em novo console especial, você tem várias opções de abrir consoles para determinadas finalidades. Então, a gente vai abrir, na realidade, um novo console padrão. Você pode fazer a mesma coisa com o atalho do teclado, Ctrl Alt T. Ele vai abrir um novo console na pasta onde você está. Então, para você importar esse seu arquivo, no nosso caso, nossa função Bhaskara, o módulo Bhaskara que a gente está meio que criando aqui, a gente usa a palavra mágica import e depois o nome da função. Você pode começar a escrever apertando Tab, que ele sugere para você as opções para você carregar. Então vamos escolher a 2.0, que é a que a gente está trabalhando. Veja que assim que carrega, ele executa imediatamente a função solve, porque dentro do nosso código, dentro desse nosso módulo, a chamada da função está implementada diretamente. Depois de carregada, a gente pode utilizar esse módulo, chamando pelo nome dele, que a gente tratou, que é o Bhaskara 2_0, usar um ponto para chamar a função que tem lá dentro, que é a função solve. Então, eu uso Bhaskara 2_0, ponto solve, e veja que essa extensão do kite que eu instalei, ela já sugere, já mostra como é que se usa essa função para ele. Se houvesse mais detalhes na descrição, ele mostraria também. Então, eu vou chamar aqui essa função, ele já exibe todo o resultado possível, no caso, para esses coeficientes não há soluções reais, e mostra também as soluções, são duas variáveis vazias. Então, para ele não ter que, sempre que eu carregar o módulo, executar esse procedimento de chamada de função, pedir para entrar com os coeficientes, eu vou fazer um ajuste nesse módulo, que é o seguinte, eu vou colocar um condicional para ele só executar tudo isso caso
seja o módulo principal, porque o módulo que é executado nesse console é o módulo principal. Então, aqui nessa linha eu incluo o condicional if, vou usar uma variável built-in do Python chamada de name, na verdade underline, underline, name, underline, underline, e vou comparar ela com o texto main. Por quê? Aqui nessa linha onde a gente tem if, name, igual, igual ao texto main, com os underlines aí, ele está testando se o módulo principal é o módulo que a gente está chamando, no caso, o módulo Bhaskara. Então, se for o módulo principal, como por exemplo a gente tem sempre feito, executando a parte do terminal, ele vai executar essa parte de baixo. Se não for o módulo principal, como é o caso de a gente importar em outro módulo, um terceiro módulo, como a gente está fazendo agora a partir do console, ou como a gente pode fazer lá no Jupyter, então ele não vai executar o que está abaixo desse condicional. Ele vai apenas executar tudo que está acima, ou seja, ele vai importar a biblioteca math e ele vai definir essa função solve para a gente. Então, depois de carregada, que a gente pode utilizar tudo isso está implementado. Então, eu vou carregar novamente o meu módulo aqui, nosso módulo Bhaskara, e vejo que agora, depois de carregar, ele não executa mais esse código abaixo do ifName igual a main. Com isso, eu posso chamar a minha função solve implementada sem precisar executar todo o resto do texto que a gente está trabalhando aqui. E é muito comum, uma prática muito comum, a gente importar módulos com apelidos. A gente usa import, o nome do módulo, Bhaskara 2_0, e eu vou usar a palavra-chave S, que traduzindo seria como, e escolher um apelido que quiser. Por exemplo, BSK, que seria a abreviação para Bhaskara. Então, import Bhaskara as BSK significa import Bhaskara como BSK. Então, ao invés de eu escrever todo o texto Bhaskara 2_0, eu escrevo apenas BSK. Quando eu digito ponto, veja que a extensão do Kite, o Copilot, ele já sugere o que eu posso fazer, o que eu posso chamar. A gente tem um módulo math aqui, que está importado lá no arquivo, e a gente tem um módulo solve também, que é a função que a gente está implementando aqui. Então, chamando solve, a execução se segue da mesma forma como antes. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou então lá no Google Sala de Aula. Se você é novo ou recorrente aqui, segue o canal, curte esse vídeo, que é para alcançar mais pessoas com esse projeto. E se você está interessado em ver como é a instalação, a atualização, na verdade, do Spyder e a instalação do Copilot no Spyder também, fica até o final. Bons estudos e boa prática. Bem, gente, como prometido, segue aqui algumas instruções para instalação, para atualização do Spyder, caso seja o seu caso. Então, aqui nesse texto, em Release, você pode clicar, ele vai abrir um link mostrando a instrução de como realizar essa instalação. Então, aqui são dois códigos, basicamente, você vai precisar, talvez um, mas eu recomendo usar os dois, que é a atualização do Conda, que é um script do Anaconda. Então, você usa Conda Update Anaconda no terminal do Anaconda e Conda Install Spyder e a versão do Spyder. Então, você pode simplesmente copiar e colar no terminal. Para isso, você abre o seu Anaconda, fecha o Spyder, lembra de fechar o Spyder, ele tem que estar fechado. No Anaconda você abre um terminal, que é o PowerShell, e nesse PowerShell você dá um Ctrl+C em um dos comandos, o primeiro, o que tem update no Anaconda. Então, quando update no Anaconda, você deixa executando, pode levar um certo tempo, dependendo da sua conexão, da velocidade da sua máquina, mas depois de algum tempo ele vai finalizar. Em um momento ele vai perguntar se você quer continuar, você confirma com Y, e depois disso ele vai começar a baixar diversos pacotes. Eu vou avançar, vou cortar e avançar esse vídeo aqui para adiantar para vocês. Bem, finalmente terminou. Então a próxima coisa a fazer é, lá naquele site, você procura o comando conda install Spyder e a versão do Spyder, copia e cola no terminal, aperta Enter e pronto. É só aguardar ele baixar e carregar todos esses pacotes de atualização do Spyder. Bem, depois que termina, você pode abrir seu Spyder e o meu abre com esse tema escuro porque eu já tinha selecionado ele para o tema escuro e agora a gente parte para a instalação do pacote Kite. Na verdade é uma extensão do Kite, que é o Copilot. Você clica em instalar, ele faz tudo basicamente automático, você pode inclusive fechar essa janela e esperar ele carregar tudo enquanto continua trabalhando. No final da instalação, ou perto do final, vai abrir uma janela de diálogo do Kite perguntando se você quer se inscrever. Você não é obrigado a se inscrever, você
diz para continuar sem o seu e-mail, nesse botão aqui bem mais de baixo. E depois você pode pedir para automaticamente instalar o Kite, a extensão do Kite, em um novo editor que você possa instalar no futuro. Você pode desmarcar essa opção, você não precisa marcar ela também. E nessa janela ele sugere você testar o editor de textos Kite por um período de graça. Né? Então você também não é obrigado a instalar, você simplesmente fecha essa janela e pode ou não esperar de terminar de instalar esse Copilot. Pronto, depois de instalado, o que esse Copilot faz, basicamente, é lhe auxiliar em algumas coisas. Ele vai exibir aqui para você uma janela de boas-vindas, um tutorial, na realidade, de como funciona o Kite. Você pode acompanhar ele ou não, mas ele é extremamente intuitivo e esse é o propósito dele, de tornar a sua escrita mais fácil. Então, o que você pode fazer é, por exemplo, toda vez que você for importar um pacote novo, ele mostra para você as opções, mostra para você as descrições, um breve resumo sobre esse pacote. Você pode, por exemplo, importar um pacote e chamar uma função desse pacote. À medida que você vai escrevendo, ele mostra para você as opções que lhe sugere para completar com o que você quer escrever. E acredito que com o tempo ele vai aprendendo melhor quais são as sugestões melhor para você. O que melhor sugerir para você naquele momento. Então era isso. Se você enfrentar alguma dificuldade para instalar, você deixa uns comentários aqui que a gente tenta te ajudar. Então, bons estudos e boa prática.